Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Vou trazer uma mensagem hoje e convém a gente guardar no nosso coração e buscar cada vez mais entendimento sobre esta mensagem. Vou falar a respeito da promessa de Deus dada a Abraão, pai Abraão. Eu vou, no decorrer da mensagem, mostrar que pelas palavras, pelos textos que eu coloquei nessa mensagem, que foi da vontade de Deus, é, coisas superiores ao nosso respeito, coisa superior ao nosso respeito. Ao nosso respeito, que é o nosso respeito com relação ao quê? A palavra de Deus nos mostra, a Bíblia nos mostra que estamos no tempo da nova aliança, no tempo da aliança de Cristo, a aliança do sangue derramado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E tínhamos antes a velha aliança, que foi a lei dada a Moisés. Deus deu a lei a Moisés, que era o aio, que era a instrução para essa nova aliança de agora. Era a lei de Deus, tinha ali 613 preceitos da lei de Deus, segundo a contagem dos judeus. E hoje nós vivemos a nova aliança. Aliança pelo sangue do Cordeiro derramado, que nos purificou dos nossos pecados. Então, eu vou dizer aqui, vou provar nos textos que temos irmãos da fé que antecederam a aliança, ou temos os irmãos da fé que antecederam essa nova aliança, e temos os irmãos da fé, que somos nós que fazemos parte dessa nova aliança, que deu-se início com a pregação de Jesus, ele chamou os apóstolos, e concretizado em Pentecostes pelo derramamento do Espírito Santo, onde quando foi derramado o Espírito e que falavam em língua, interpretavam línguas, porque todos conseguiam entender o que estava sendo falado, embora pertencessem a outras línguas, a outros idiomas, a outros povos, mas todos entendiam o que estava sendo falado. Aí Pedro vai falar lá que se cumpriu a profecia de Joel. E esses textos eu vou citar aqui no decorrer da mensagem. Então vamos lá, o título dessa mensagem é: Aprove a Deus coisa superior ao nosso respeito. Ao nosso respeito quem? Os filhos da fé após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os filhos da nova aliança. O que se cumpriu com a nova aliança em nós? E vai lá dos apóstolos até os dias de hoje. Os que creem, os eleitos predestinados a serem filhos. Cumprimento da promessa, nos tornamos embaixadores de Cristo, reconciliadores do mundo com Deus, nos tornamos sacerdócio real, nação santa e a confirmação da adoção de filhos de Deus. Tudo vai ser explicado no decorrer da mensagem e mostrado por textos. Então vamos lá. Jesus nos aperfeiçoou para sempre na cruz. Hebreus 10:10. Nossa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Então, os sacrifícios que eram oferecidos lá na tenda da consagração e depois no templo de Salomão, aqueles sacrifícios não serviam para remover pecados, como está dizendo aqui. Precisava ser aperfeiçoado esse sacrifício. E foi aperfeiçoado com quem? Pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue uma vez por todas, para nos perdoar
dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Então vamos lá. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Vou acertar o áudio aqui, que está muito... Estrado de seus pés. Estrado de seus pés. Porque, como a única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha só. Por uma única oferta, ele agora aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Os irmãos da lei estavam sendo santificados? Estavam. Mas agora, pelo derramamento do sangue do Cordeiro, aperfeiçoou para sempre a nós, da nova aliança, que estamos sendo santificados. Disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelos pecados. Então, Hebreus 10:10 está dizendo que agora nós estamos sendo santificados de uma maneira aperfeiçoada, que é pelo sangue do Cordeiro. Antes, os nossos irmãos da fé não tinham ainda esse aperfeiçoamento pelo sangue, como nós temos agora. E aqui confirma o Senhor Deus que se cumpriu a promessa que está dizendo assim, ó, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Depois do dia do Senhor Jesus Cristo, veio a aliança sobre nós, que é a aliança da promessa que foi feita de derramamento do Espírito. Porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre nós, iniciado lá em Pentecostes. Espírito Santo do Pai, Espírito Santo do Filho, que é o Espírito Santo, as primícias do Espírito. E aí, o que os irmãos da fé que antecederam a aliança não alcançaram, hoje nós alcançamos. De que maneira? De que maneira? Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Então agora nós temos as leis escritas no nosso coração e na nossa mente. Porque temos quem? Quem nos fala, quem nos comunica, quem fala ao nosso coração? Quem nos mostra e faz com que venhamos crer na palavra? É o Espírito Santo de Deus. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. Então, hoje, pelo derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, a nova aliança, podemos dizer que fomos aperfeiçoados para sempre, de uma maneira superior aos que os irmãos da fé anteriormente não alcançaram. E se cumpriu realmente em nós o que foi dito em Joel 2:28, a promessa do Espírito. Vamos lá, Joel 2:28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre servas derramarei meu Espírito naqueles dias. Então a promessa de Joel se cumpriu. Pedro vai falar lá em Pentecostes, quando ele pregou para quase 3.000, onde quase 3.000 conversões aconteceram ali, ele vai falar da mesma promessa. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 2:15, diz assim: estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre aqui foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Aqui é Pedro já falando lá em Pentecostes, no dia de Pentecostes, para aqueles que estavam vendo aqueles mistérios acontecendo, falando em língua e outros interpretando,
e que não creram no que estava acontecendo ali e achavam que e ficaram debochando do que estava acontecendo ali. Aí Pedro vem com essa palavra de repreensão sobre eles, dizendo que o que estava se cumprindo ali era a profecia de Joel. Então a promessa do Espírito se cumpriu em nós, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que derramou seu sangue para nos purificar, de maneira que hoje nos tornamos templos e santuários do Espírito Santo de Deus, templos de Deus. Hoje somos altares de Deus, que pelo nosso sacrifício do nosso próprio corpo, prestamos diariamente nosso culto a Deus, que é o nosso culto racional. Paulo vai dizer assim: apresentai vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional. Hoje somos verdadeiros altares. O próprio Senhor levantou. Esse nosso corpo, o nosso tabernáculo, ele tem o que? O Espírito Santo de Deus. Hoje fazemos parte dessa promessa. Mas eu vou falar aqui no decorrer da mensagem de promessas maiores ainda que se cumpriram pela nova aliança do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Temos agora um novo e vivo caminho consagrado pelo sangue de Jesus Cristo. Um novo e vivo caminho que antes os irmãos não tinham. Antes os irmãos chegavam a Deus no lugar santo pelo sumo sacerdote uma vez por ano, onde o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos uma vez por ano para falar com Deus, para purificar os pecados dele mesmo e de todo o povo. Hoje não, hoje nós temos nosso sumo sacerdote no Santo dos Santos do céu, onde é a casa de Deus, onde é a Nova Jerusalém celestial. E ele assentado lá é o nosso sumo sacerdote. E com ele, estando nele, nós apresentamos constantemente os nossos sacrifícios, pelo domínio próprio, por não pecar, por não usar os nossos membros para pecado, por andarmos segundo conforme a maneira para que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, de maneira que sejamos santos e irrepreensíveis em amor a todo tempo. Convém que sejamos assim. E hoje temos acesso ao Santo dos Santos, a Nova Jerusalém, a promessa que se cumpriu em nós. Eu vou mostrar no decorrer dos textos que os da fé que antecederam a aliança não alcançaram essa promessa que hoje nós alcançamos. Eles esperavam uma pátria superior e hoje nós alcançamos essa pátria superior em espírito. Hoje, pelo Senhor Jesus Cristo, entramos nessa pátria espiritual, essa pátria celestial em espírito. O nosso espírito, com o espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá acesso à pátria celestial. Eu vou mostrar aqui nos textos. Então vamos lá, temos agora um novo e vivo caminho consagrado pelo sangue de Jesus Cristo. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então hoje podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa promessa que se cumpriu em nós, isso que é algo superior a nosso respeito, não se cumpriu com os irmãos da velha aliança, que eu vou mostrar também no texto de Hebreu, que eles precisavam de nós para também serem aperfeiçoados. Então, aprove a Deus coisas superiores ao nosso respeito. E hoje temos acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos consagrou pelo véu, pelo seu próprio corpo, pelo seu próprio sacrifício, para nos purificar e nos dar acesso ao Espírito do Pai, ao seu Espírito. Porque assim como o Filho está no Pai, nós estamos no Filho. Se nós estamos no Filho, nós também temos acesso ao Pai pelo Filho, porque o Filho está a todo tempo no Pai. Assim diz a palavra. Então o que podemos concluir? Alcançamos a promessa prometida a Abraão. Já temos acesso à pátria celestial em espírito. Espiritualmente, entramos na pátria celestial. No tempo da plenitude, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, teremos acesso
pleno, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, após ter ressuscitado, tem acesso pleno ao Santo dos Santos. Ele está sentado à destra do Pai. Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele teve acesso ao santo lugar, ao céu, ao terceiro céu. Ele não sabe se foi em espírito, ou em corpo, ou em sonho, mas ele teve. Concluímos que, ainda que nesse tabernáculo, nesse corpo de pecado, onde a lei do pecado ainda reside e peleja contra a lei de Deus que está dentro de nós, no nosso homem interior, né? O nosso homem exterior, temos a lei do corpo, a lei da carne, a lei do pecado. Mas no nosso homem interior, temos a lei de Deus, ao qual nós nos alegramos nela, pelo Espírito, e porque sentimos prazer na justiça de Deus. Paulo vai falar, o mal que eu não quero, este eu faço, mas o bem que eu quero, eu não faço. Por quê? Ainda temos essa lei. E quando estivermos nesse tabernáculo, neste corpo, que tem a lei do pecado sobre ele, não teremos acesso pleno ao Santo dos Santos com os nossos corpos, mas quando formos revestidos com corpos incorruptíveis e imortais, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, teremos acesso pleno ao Santo dos Santos. Mas hoje temos em espírito. Os dons e os frutos que nos são concedidos pelo Espírito são frutos espirituais, frutos que vêm do céu, do céu. Hoje nós temos acesso ao reino de Deus. Hoje nós somos embaixadores do reino de Deus. Eu vou mostrar aqui na palavra. Embaixadores do reino, somos embaixadores de Cristo. A nossa pátria não pertence mais a esse mundo. O próprio Jesus orou, dizendo, eles não pertencem a este mundo, porque se fosse do mundo, o mundo não os odiaria. Então Jesus já orou por nós naquele tempo, quando ele estava aqui. Então, hoje alcançamos a pátria celestial, a Jerusalém. Eu vou mostrar o texto que vai comprovar isso que eu estou falando. Então, vamos lá. Vou trazer outro texto, Hebreus 11, do versículo 4 ao versículo 38. É bastante versículo, mas eu vou mostrar que a promessa se cumpriu em nós. Alcançamos a promessa que os nossos irmãos da fé não alcançaram, os irmãos que antecederam a nova aliança, os irmãos da velha aliança, os irmãos que dizem a respeito ao Sinai, as leis que Moisés recebeu no Monte Sinai. Mas vamos lá. Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus os trasladara. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Os patriarcas, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, Abraão, ele peregrinou com seus filhos, com seu filho e neto, com seu filho Isaque e Jacó, na terra da promessa, como peregrino, não como tomando posse, porque ele aqui vai falar, no versículo 9, no versículo 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. É a Jerusalém Celestial. Hoje nós já alcançamos a Jerusalém Celestial espiritualmente. O que eles não alcançaram, hoje nós alcançamos. Esta promessa, em espírito temos acesso. Versículo 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante
avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ó, estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles eram os estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Nós somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra? Somos, também. Mas já alcançamos a promessa, porque hoje nós temos o que? O derramamento do Espírito. Temos acesso ao Santo do Santo Celestial. Eles não, eles só tinham acesso ao Santo dos Santos da terra. Na tenda da consagração, no lugar santo dos santos, e uma vez pelo sumo sacerdote. Hoje não, nós temos acesso ao Santo dos Santos, porque estamos em Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o membro. Se ele está sentado à destra do Pai, nós também estamos com ele lá, à destra dele em espírito. Por isso que Deus falou assim: convém que nesse tempo adoremos ao Pai em espírito e em verdade. A nossa adoração é espiritual. Temos acesso espiritual ao Santo dos Santos, à Nova Jerusalém. Então vamos lá. Versículo 13, né? Todos estes morreram na fé sem ter obtido a promessa. Vendo-os, porém, de longe, saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Ó, procurando uma pátria. Nós já alcançamos essa pátria. Eu vou mostrar nos textos. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Nós já alcançamos a pátria celestial. Isso que nós temos que entender. Os dons que nos são dados nos tempos de hoje são poderes do mundo vindouro, mas que Deus permitiu que em nós já pudesse acontecer. Pedro, Paulo ressuscitaram mortos. Pedro curava, Pedro, os apóstolos tinham poderes sobre a terra, poderes estes que são do mundo vindouro, mas que já foram derramados sobre deles agora, no tempo de hoje da nova aliança. Isso que nós temos que entender, já probamos do que é vindouro, dos poderes vindouros, de quando fomos glorificados, de como fomos verdadeiramente sacerdotes perfeitos, luz para as nações. Amém, queridos? Onde é que eu parei? Por isso Deus não se... Ah, tá. Mas agora, 16. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Lhes preparou uma cidade, que é a Nova Jerusalém, e descerá do céu. Está lá em Apocalipse 21. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. E quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então, Abraão, ele foi para sacrificar seu próprio filho Isaque, na esperança de que ele ia sacrificar, mas que Deus iria ressuscitar o seu filho. Olha só, a fé de Abraão e a esperança que Abraão tinha. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú. Ah, não. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, que estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó, a Esaú,
acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então ele preferiu estar com seu povo a estar nos prazeres transitórios do pecado do Egito. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito. Porque contemplava o galardão. Ele olhava o galardão que ele ia ter, ele já sabia a esperança da promessa. Moisés sabia a esperança da promessa que foi dada a Abraão, a pátria celestial. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como que vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todos. Os israelitas, em Canaã, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens das quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos pelos antros da terra. Então, todos esses provaram a sua fé. Todos esses foram eleitos e predestinados. E com certeza, como o autor de Hebreus aqui está nos mostrando, eles foram predestinados antes da fundação do mundo a serem feitos filhos de Deus. E foram vitoriosos porque pela fé foram justificados, provaram a sua fé, batalharam até o fim pela fé. Só que estes não alcançaram as promessas. Não alcançaram a promessa que hoje nós alcançamos. É isso que nós temos que entender. Olha só como aprove a Deus coisa superior a nosso respeito, irmão. É muito profundo isso que eu estou falando. O autor de Hebreus nos dá essa visão. Leiam o livro de Hebreus. E o que eu estou falando aqui não vai ficar tão vago na mente de vocês. Leiam com atenção o livro de Hebreus com essa chaminha que eu estou acendendo agora. Para vocês entenderem o que o autor de Hebreus estava falando para os hebreus. Para aqueles hebreus que estavam querendo dar a volta para trás, queriam voltar para a lei e negar a Cristo. Aí o autor de Hebreus ele veio com essa mensagem, com esse alimento sólido, para que eles não decaíssem da fé. Então vamos lá. Aprove a Deus coisa superior a nosso respeito, os filhos do tempo da nova aliança.
Então, eu vou dar prosseguimento. Eu estava lendo Hebreus 11, agora eu vou dar prosseguimento a Hebreus 11, porém com os versículos 39 e 40, para a gente entender tudo que foi lido aqui com relação aos da fé. Vamos lá, Hebreus 11, 39. Ora, todos esses que tiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles são aperfeiçoados em nós. Hoje nós alcançamos a promessa, porque aprove a Deus coisa superior a nosso respeito. Hoje nós temos a promessa que Joel profetizou do derramamento do Espírito. Falar em línguas, curar, socorrer, fazer milagres, ressuscitar mortos. Isso tudo são poderes do mundo vindouro que já provamos hoje. Tá? Por que não vemos isso acontecer muito em nossas reuniões? Porque falta avivamento, falta. O que está faltando? A nossa vasilha está cheia do azeite, cheia do Espírito, cheia da unção. Verdadeiramente, nos falta o culto racional a todo tempo. Porque muitos se motivam a só buscar Deus quando se reúnem. E ali, quando saem, esquecem. E tem que se buscar Deus a todo tempo. E não só nas reuniões. Amém, queridos? Então vamos lá. A promessa da pátria celestial se cumpriu nos filhos da fé da nova aliança. Todos nós, participantes do corpo de Cristo. Agora a gente vai ver que a promessa se cumpriu em nós. Aqui ele vai falar, o autor de Hebreus 12, 22 a 28. Ele vai fazer uma separação do Sinai com Sião. O que é Sinai? Sinai foi a lei, onde Moisés subiu para receber a lei. Ou seja, ele vai diferenciar a aliança da lei, a velha aliança, com a aliança do sangue do Cordeiro. Né? A lei de Deus termina em Cristo. Cristo faz parte da lei, mas ela termina em Cristo. E Cristo se cumpre toda a lei de Deus. Jesus não veio acabar com a lei, mas ele veio ratificar a lei. Ele veio viver a lei e confirmar a lei. E cabe a nós vivermos. Todas as leis morais da velha aliança, nós temos que cumprir os 10 mandamentos. Então, nem se fala. Amém, queridos? Então, vamos lá, Hebreus 12. Aí a gente vai ver que agora chegamos a Sião. E que o Sinai, onde Moisés subiu, ficou para trás. Porque aprova é Deus coisa superior a nosso respeito. Vamos lá, Hebreus 12, 22. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. Olha onde nós chegamos, a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisa superior ao que fala o próprio Abel. Então olha só onde nós chegamos, queridos. É o autor de Hebreus que está falando, não sou eu não. Coisas superiores a nosso respeito, que os irmãos da fé não alcançaram. Alcançamos a promessa, chegamos a Jerusalém celestial. Espiritualmente, nós chegamos à pátria celestial, irmãos. Não percebemos porque ainda nos falta a unção para ter esse acesso perfeito, no sentido de, conscientemente, sabemos que estamos lá, em Cristo. Mas inconscientemente, quando falamos em língua, estamos falando de lá, da pátria celestial. Os dons vêm de lá. Estamos lá para ter esses dons, para termos os frutos. É isso que nós temos que entender. Então vamos lá. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos primogênitos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisa superior a que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, quer dizer, os profetas advertiam eles sobre a terra, muito menos nós, o que nós desviamos daquele que do céu nos adverte. Olha só. Hoje somos advertidos pelo Espírito, daquele que do céu, o próprio Deus nos adverte pelo seu Espírito. É muito pior para nós darmos a costa para Deus do que os irmãos da antiga aliança, porque hoje o próprio Deus fala conosco, não é por meio de profetas,
Fala no nosso interior, no nosso homem interior. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, recebemos um reino inabalável. Retenhamos a graça, recebemos a graça, a dispensação da graça de Deus, o favor imerecido, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aí ele deixa aqui, ó, para que a gente tenha temor e tremor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pedro vai falar que no primeiro... Pedro não. A história não mostra que o primeiro mundo foi purificado pela água. Mas este mundo agora que nós estamos, não só a terra será purificada pela água, mas os céus também. Porque a terra tomará uma nova roupagem, como os céus também. Pelo fogo, agora será pelo fogo. Pedro fala isso. Pedro vai falar isso em 1 Pedro, se eu não me engano. É 1 Pedro ou 2 Pedro. Eu não me recordo o texto agora, eu não guardo os textos. Então, as potestades, as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestes, como Paulo falou em Efésios 6, serão o quê? Removidas pelo fogo. Os céus e a terra serão purificadas. Não haverá no céu e na terra nada que está abalado, nada que é impuro. Será tudo purificado pelo fogo. É isso que ele está falando aqui, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, queridos, chegamos a Sião celestial, a Jerusalém celestial. Coisas maiores a nosso respeito, aprove Deus coisas maiores a nosso respeito. Provamos das coisas que há de vir do mundo vindouro. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ó, provamos os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando por si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, eu não estou falando aqui daqueles que dão as costas para Cristo, tá? Não vou me aprender a esse tema. Estou me prendendo aqui e já provamos do mundo vindouro. O autor de Hebreus está falando, já provamos das coisas do mundo vindouro. E provam a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Os poderes do mundo vindouro já são hoje. Nos filhos da promessa hoje, já se manifestam no filho da promessa nos dias de hoje. Os filhos da nova aliança de Cristo. Né? Vamos lá. Deus nos fez sacerdócio real, nação santa, povo de sua propriedade exclusiva. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui, ó, a nossa missão, proclamar as virtudes de Deus sobre este mundo, reconciliar o mundo com Deus. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Agora alcançamos a misericórdia. Deus nos confiou o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse pela nossa boca. Deus exortasse pela nossa boca. Vamos lá. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Assim como o Filho, né, pelo meio do Filho, ele reconciliou o mundo, ele hoje quer também reconciliar o mundo por meio de nós. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Entendeu, irmãos? Então, nós somos embaixadores de Cristo
Embaixadores por quê? Não somos desse mundo. Nossa pátria é a pátria celestial, ao qual nós alcançamos. Os da velha aliança, os irmãos da fé da velha aliança, eles podiam dizer que eram embaixadores de Cristo? Não. Eles podiam dizer que já faziam parte da pátria celestial, o reino de Deus? Não, porque Cristo ainda não tinha vindo, a promessa do Messias ainda não tinha se cumprido. De vir à terra, de vir ao mundo, de levar sobre ele mesmo as nossas transgressões, ainda não tinha se cumprido. Mas para nós já se cumpriu essa promessa. Então hoje, aprove Deus coisas superiores a nosso respeito. Já alcançamos a pátria celestial. Por isso podemos dizer que somos embaixadores de Cristo. Não pertencemos a esse mundo, mas à pátria celestial. Se assim permanecemos fiéis e tementes a Deus até o fim das nossas vidas. Completarmos as nossas carreiras e guardarmos a fé. Combater o bom combate, completar nossas carreiras e guardar a fé. Foi da vontade de Deus preparar coisas superiores aos seus filhos, predestinados nesse tempo do fim, a plenitude do tempo. Chegamos à condição de filhos, israelitas e gentios. Então hoje nós, israelitas, né, os judeus messiânicos e nós, os gentios, alcançamos a adoção de filhos. O que é alcançar a adoção de filhos? Paulo fez uma analogia com uma tradição, um princípio do povo romano antigo, um princípio romano antigo, que diz que os filhos, eles eram herdeiros, os filhos biológicos eram herdeiros dos pais, mas eles só tinham essa confirmação dessa herança e poder sobre tudo que era do pai no dia da adoção, ou seja, eles passavam parte da vida deles, aquelas crianças, aqueles jovens passavam parte das suas vidas sendo que instruídos por tutores, por mestres. Para quê? Para que eles alcançassem o conhecimento necessário para chegar à plenitude e à adoção de filho verdadeiro, confirmar o poder que lhes era devido. Amém? Então, Paulo fez essa analogia à adoção. A lei foi o quê? Esse período do aio. Esse período de quê? De aperfeiçoamento, de aprendizado. Hoje nós já temos a adoção. Eu vou confirmar isso aqui em Gálatas 4:1. Vamos lá, chegamos à condição de filhos, tanto israelitas e gentios. Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere dos escravos. Os da lei, nada difere dos escravos. A promessa ainda não tinha se cumprido deles, os irmãos da fé da lei. Aqui que Paulo está querendo dizer. Posto que é ele senhor de tudo, ou seja, os nossos irmãos que nos antecederam são herdeiros de tudo, senhores de tudo, mas permaneceram na condição ainda de servos e escravos. Porque não alcançaram ainda, não tinham alcançado, pela lei, não alcançaram a condição de aio. Mas muito pelo contrário, abundou o pecado. Pela lei veio a abundância de pecado, mas a palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a lei era muito rígida. 613 preceitos, se não cumprisse 613, caísse um, era o suficiente para não cumprir a lei. Entendeu? Então esses irmãos foram aperfeiçoados, estão sendo aperfeiçoados em nós. É necessário que nós viéssemos para os aperfeiçoar. Como eu já li o texto. Então vamos lá. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predestinado pelo Pai. Chegamos ao tempo predestinado pelo Pai. Eles estavam sob tutores. Agora, chegamos ao tempo predestinado pelo Pai. Derramamento do seu Espírito, cumprimento da promessa. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, que ainda estavam sob os tutores, sobre o aio, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, recebemos a adoção de filhos. Deixamos da condição de ser aprendizes, escravos, né? Porque não se difere dos escravos, para sermos o que agora? Filhos verdadeiros, filhos plenos. E porque vós sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Amém, queridos?
Então, qual a conclusão que chega? Chegamos a condição superior, condições superiores a respeito da promessa, alcançamos a promessa. É isso que nós temos que guardar em nossos corações. Não, não a pátria que os nossos irmãos da fé alvejavam, desejavam, eles que não alcançaram, nós já alcançamos, como eu li em Hebreus. Eu li aqui em Hebreus 11, né? Todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, eles não alcançaram a promessa, nós alcançamos. Hebreus 11 está falando isso. Alcançamos a Monte Sião, a Jerusalém Celestial, espiritualmente temos acesso. Quando falamos em língua, o nosso espírito está falando de onde? Da cidade santa, da casa de Deus. Temos que entender que a todo tempo apresentamos sacrifícios vivos, santos e agradáveis por meio dos nossos corpos diante do altar celestial de Deus. Não é no altar da terra, como eram os sacrifícios aqui na terra. Os nossos sacrifícios são santos e espirituais diante do próprio Senhor, do próprio Deus. Porque por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo nos consagrou um novo e vivo caminho ao Santo dos Santos. E o autor de Hebreus fala para que nós venhamos entrar neles com intrepidez, purificados com nossos corpos purificados e pelas nossas consciências limpas e puras. Venhamos entrar nele a todo tempo, em espírito e em verdade. Porque convém que nós adoremos a Deus, a adoração é culto. Convém que adoremos a Deus a todo tempo em espírito e em verdade, que é estes verdadeiros adoradores que o Pai procura e busca. Amém, queridos? Então alcançamos a Jerusalém Celestial. O autor de Hebreus vai falar que Moisés e os patriarcas e os profetas, os irmãos que nos antecederam na fé, alcançaram o Sinai, a lei, mas nós alcançamos o Sião, a promessa. Amém? Então que essa mensagem venha refletir nos vossos corações para que fique guardado e solidificado nos vossos corações que somos filhos de Deus e que aprove a Deus coisa superior ao nosso respeito. Para que possamos ter verdadeiramente uma atitude íntegra, constante, um proceder íntegro constante para aquilo que Deus nos chamou e nos vocacionou. E que a todo tempo nós venhamos confirmar a nossa eleição e a nossa vocação pelos nossos atos de justiça, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelo que fazemos, pelo que pensamos a todo tempo nos purificando do mal, das coisas ruins, limpando nossos corações do que é ruim. Porque hoje somos filhos de Deus, recebemos a adoção de filhos, saímos da condição de meninos. Foi confirmada a adoção na cruz pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje clamamos Abba Pai, o Espírito do próprio Filho que clama Abba Pai está em nós, assim como o próprio Espírito do Pai está em nós. As primícias do Espírito Santo estão em nós, para que hoje nós possamos provar dos poderes do mundo vindouro. Então, coisas superiores aprove a Deus ao nosso respeito. Então, que guardemos isso com toda força, com todo entendimento, com todo o nosso coração. Entendeu? Para que nosso culto seja sincero e verdadeiro. A todo tempo. Que o nosso culto não se resuma a encontros de 1 hora, 2 horas. Mas que seja a todo tempo, enquanto estivermos vivos neste mundo dos viventes. Para que então, queridos, possamos ser vitoriosos pela vitória que Cristo já nos garantiu na cruz. Para que possamos ser mais que vencedores em Cristo. Para que possamos chegar à plenitude de Deus, como fala lá em Efésios. Para que possamos ser que nem o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a cada dia sejamos mais aperfeiçoados em Cristo para os nossos serviços. Para que o corpo de Cristo seja cada vez mais aperfeiçoado, aprimorado, edificado. Amém, queridos? Então, guardemos com todo entendimento o que foi dito aqui. Alcançamos a Nova Jerusalém
espiritualmente. A promessa já se cumpriu em nós. Amém? Fiquem na paz. Essa é uma mensagem que acho que não se ouve muito se falar aí, pregar aí no mundo, nas igrejas, nas evangelizações, nos discipulados. Não se ouve, porque é uma palavra forte. Então, leiam o livro de Hebreus, que tudo o que está sendo falado aqui ficará mais firme e concretizado nos vossos corações. Eu só dei um princípio, só acendi a chama do que foi falado aqui, só foi uma chamazinha. Agora vocês leiam o livro de Hebreus, leem com atenção, peça entendimento do Espírito Santo, peça entendimento de Deus por meio do seu Espírito, para que tudo que eu falei aqui fique firme e concretizado, enraizado na divisão do espírito e da alma de cada um de vocês. Amém, querido? Fiquem na paz. Nosso Senhor, um forte, imenso e grande abraço a todos. Amém.